Arca CCB. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus o perdão dos meus pecados e a coroa da vida eterna, se eu for um filho firme e fiel. Eu vim aqui agradecer a Deus uma libertação que o Senhor fez na minha vida. No meio do mês de agosto, eu fui congregar no Milênio e tinha uma visita lá. E eu deixei o carro um pouco longe da igreja. E eu saí do carro, né, para ir para a igreja, e fui abordado por 3 elementos. Fiz uma coisa que não é recomendado. Eu larguei o carro e saí, sorte que estava fechado, e me apavorei e saí correndo. Fiz uma coisa que não é recomendado, né, do desespero. E graças a Deus eles não estavam armados, não atiraram em mim, não deram facada, nada. Eu me libertei, corri para dentro da igreja. E eu creio que foi uma libertação que Deus fez na minha vida, graças a Deus. Eu quero agradecer também uma viagem que eu fiz sexta-feira para Pardinho. E graças a Deus nós fomos bem na ida, na permanência e na volta. Quero pagar todos os meus votos perante a Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, segundo todos nós, para agradecer a Deus, primeiramente pelo perdão dos meus pecados. Sair e continuar uma filha firme e fiel até o fim. Levanto diante de Deus, diante de todos nós, para agradecer a misericórdia infinita que Ele tem com a minha alma, a misericórdia infinita e a paciência que Ele tem comigo. Eu tenho passado um processo bastante difícil, como ainda estou passando, mas confiando e crendo, e já tendo fé que o Senhor já me libertou. É dessa forma que eu quero pensar. Eu tenho passado bastante mal, Irmandade, tem acontecido uma situação no meu corpo de enfermidade, que eu fiquei sem vir congregar umas 2 semanas, por não ter condições de vir congregar, porque não tinha roupa que servia em mim, e eu fiquei até envergonhada. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, como eu posso inchar desta forma? Mas sempre indo no médico, passando pelo médico, mas uma tristeza tomou conta da minha alma, e eu chorava muito. E o Senhor tem preparado dos seus anjos ter chegado na minha casa, e a hora que os irmãos, um grupo de visita que foi na minha casa me visitar, quando aqueles irmãos chegou na porta da minha casa, os anjos entrou dentro do meu lar, eu senti muita alegria, eu senti muita paz. Eu tenho chorado muito, Irmandade, mas foi de felicidade de olhar em cada rostinho daquele e ver que não fui esquecida nem pelo Senhor e nem pelos irmãos e as irmãs. Com muito amor e carinho foram até lá. E o Senhor deu do servo de Deus orar, eles oraram. O Senhor tem apresentado a minha casa, a minha família. E o Senhor tem permitido que o servo de Deus tenha me ungido. Em nome do Senhor Jesus. E aquela unção, Irmandade, o meu corpo foi desinchando. E aquela situação que eu me encontrava, louvado seja Deus. Eu estou até me sentindo magrinha agora, porque aquele inchaço foi embora e eu fiquei muito feliz. Estou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. A enfermidade está assolando, passo aos médicos direto, estou indo sempre. Às vezes congrego, às vezes não congrego, mas é por conta que estou com problema nos ossos. Foi descoberto um problema seríssimo nos meus ossos. Tenho cirurgia para mim para fazer, mas já estou confiando que seja o que eu for passar, eu creio que o Senhor está comigo e Ele me dá força para mim vir na casa dEle. Quando Ele prepara também, venho na limpeza, vou na visita, e quando me aparecem condições que não estou tendo mesmo. Mas eu agradeço a Deus pela essa força que Ele me dá, pelo amor, pela paciência, por Ele me carregar no colo. Cada dia que eu levanto, cada dia que eu acordo, eu só tenho a agradecer por acordar, por levantar e respirar. Então, enquanto Deus me der força, eu estou fazendo essa parte, servindo a Deus com amor e com muito carinho. Sou grata a Deus por tudo, pela paciência, o amor, grato à Irmandade. Eu tenho certeza que essa Irmandade tem orado muito por mim. O ministério, não tenho palavra, cada irmão, a oração de cada um, todas têm chegado no reino da glória, porque eu vejo que quando eu estou bem lá embaixo, o Senhor cata na minha mão como que se me dá um puxão e eu fico de novo melhor. Louvado seja o Criador. Sou grata a Deus por tudo, pago todos os meus votos, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. E eu agradeço a Deus essa noite pelos perdões dos meus pecados e a coroa de vida eterna que Ele me oferece, se for uma filha firme e fiel até o fim. Eu agradeço a Deus que no tempo certo o Senhor tem separado um dos seus filhos para ser o meu esposo e tem nos contemplado com 2 filhinhas perfeitas e com saúde, que são as alegrias da nossa casa. Essa noite eu quero agradecer a Deus porque de uma maneira muito especial e repentina o Senhor tem preparado uma viagem
a trabalho para o meu esposo para a China, e o Senhor tem se comprazido de eu ir conseguir ir com ele. Foram 20 dias e grande foi a aflição no meu coração de deixar as meninas aqui. E, irmãos, eu confesso que eu fiquei muito dividida. Eu queria muito estar com ele para acompanhá-lo, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar as meninas. Porém, era uma viagem muito longa, muito distante, num país muito diferente, era inviável levá-las. E eu agradeço a Deus porque durante todo o tempo que nós tivemos entre o dia que a empresa falou que ele teria que ir até o dia que nós fomos, deu um pouco mais de um mês, foi muito rápido. Então não foi nada planejado, mas eu procurava não pensar nisso, porque senão eu desistiria de estar com ele. E orei para o Senhor, eu pedi para o Senhor estar conosco, na ida, na permanência e na volta, e em tudo nós temos visto a mão de Deus nos acompanhando e cuidando de nós. E eu gostaria de contar para os irmãos como é difícil estar num local onde eles não conhecem o Criador, mas nós sabemos que mesmo eles não tendo conhecimento, toda alma deseja voltar para o seu Criador. E ali nós pudemos contemplar um momento especial que eu vi que o Senhor faltou falar verbalmente, assim, estou cuidando de vocês. Nós fomos em 2 cidades. Na primeira que nós fomos foi Pequim, e quando nós estávamos nessa cidade em Pequim, que foi o período que ele teve de férias lá de 3 dias, antes de ir para a cidade que ele iria trabalhar, nós estávamos com um casal de amigos nossos chineses, que moram aqui no Brasil. Então, um rapaz que trabalha com ele na empresa fala português fluente, a esposa dele fala um português mais ou menos, mas nós conseguimos nos comunicar em português, em inglês, e eles nos ajudaram em tudo. E nós imaginávamos que, por ser capital, nós iríamos encontrar bastante pessoas falando inglês, mas isso não é verdade, foi muito difícil a comunicação. E num desses dias que nós estávamos juntos, eles sempre mostrando a direção dos lugares para nós andamos muito de metrô ali, porque é muito difícil o trânsito, e o Rolf e eu estávamos no metrô, voltando para o hotel após o jantar, e era mais ou menos umas 11 horas da noite, o metrô parou, as atividades daquela linha tinham encerrados, e nós tínhamos que descer, e faltavam ainda algumas estações para nós chegarmos no nosso destino. Nós descemos numa estação bem escura, embora em questão de segurança, assim, lá nós não sentimos medo nenhum, porque realmente é um país bem seguro em relação a roubo, assalto, essas coisas, mas nós estávamos totalmente perdidos, num lugar onde nós não conseguíamos entender nada. Nós tentamos pedir um táxi, mas não conseguíamos, porque o Uber deles lá é tudo em chinês, não tem uma versão em inglês. Então nós não conseguíamos entender nada. Aí tinha aquelas bicicletas para alugar que nós poderíamos utilizar para chegar até o hotel, mas também não conseguíamos alugar, porque para alugar você tinha que destravar pelo aplicativo, que era tudo em chinês, então nós não tínhamos como fazer essa operação. E naquela estação estava tão vazia, irmãos, que quando nós descemos do metrô, tinha umas 4 pessoas ali que logo foram embora. E eu sentei assim na escada e eu pensei, Senhor, como nós vamos sair daqui? De repente apareceu um chinês mais jovem, e eu vi que ele estava olhando para o Rolf, e o Rolf estava tentando desbloquear aquela bicicleta, e eu percebi que ele estava olhando com um olhar de como assim, será que ele está precisando de ajuda? E naquela hora eu perguntei para ele se ele falava inglês, e pela graça e misericórdia de Deus ele falava inglês. E, irmão, só isso já era um milagre, porque foi muito difícil encontrar alguém falando inglês naquele país. E ele falava inglês, e nós pedimos ajuda para ele, e ele foi nos ajudar, e ele pegou o celular do Rolf e tentou pedir pelo aplicativo, só que ele não estava conseguindo. Aí ele falou assim, quer saber? Eu vou pedir do meu. Aí ele pediu do telefone dele, ele pediu um táxi para nós, ficou esperando a gente até o táxi chegar, ficou esperando, conversando conosco. E isso foi um sinal muito grande de que Deus estava cuidando de nós, mesmo ali naquele país tão, tão longe. Eu agradeço a Deus, porque depois nós trocamos contatos e ainda conversamos alguma coisa, falamos alguma coisa sobre Deus para ele também. Também agradeço a Deus, porque em um outro momento, numa outra cidade, nós fomos muito bem recebidos, irmãos. Aquele povo foi um povo muito hospitaleiro, muito cuidadoso, gentil.
felizes em estar conosco. E como a empresa que o meu esposo trabalha é uma empresa chinesa, tem muitos chineses que trabalham aqui e depois regressam para o seu país, para a China, né? E um desses rapazes, inclusive eles estavam até no nosso casamento, ele não trabalha mais na mesma empresa, mas quando ele soube que o Rolf ia para lá, ficou muito feliz e fez questão de nos receber para um jantar, nos levou para jantar e com toda a família, pai, mãe, esposa, filhos. E foi uma grande alegria. E a esposa dele também falava português fluente, porque moraram aqui muitos anos. E ela estava um dia, ela falou assim, olha, pega meu telefone e um dia eu vou te pegar pra gente passear. E ela foi minha companhia por um dia. E nesse dia, irmãos, foi um dia também muito marcante para mim, porque naquele carro ela começou a desabafar comigo, conversando, falando que a filha dela, mais velha, tinha um problema de depressão muito grande, que já tinha tentado até suicídio algumas vezes. E ela foi conversando comigo, desabafando, falando que ela não tinha ninguém para falar essas coisas lá, porque na China, se ela falasse para as amigas delas iam se afastar, porque ia achar que a filha dela seria uma companhia para as outras crianças. E ela começou a ficar bem angustiada contando tudo aquilo. E naquele momento, o Senhor me levou em memória. Há muitos anos atrás, irmãos, eu era solteira. Eu estava reunida com os irmãos. E nós estávamos orando. E o Senhor tomou um deles para pregar para mim. Dizer que um dia eu estaria na China. E que eu encontraria alguém que estaria passando por aquilo que eu já passei. Irmãos, quando eu tinha 20 anos eu tive depressão. Eu fiquei 2 anos com essa enfermidade, fiz tratamento, mas o Senhor veio ao meu encontro, me colocou em liberdade. E naquele momento eu lembrei daquela pregação, daquela profecia que eu nunca esqueci dela, mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu estaria de fato na China. E aquele dia, aquela pregação também se cumpriu na minha vida. E eu pude também falar para essa moça sobre a misericórdia de Deus. E contei para ela que eu já tinha passado por aquilo, que eu iria orar por ela. E ela falou assim, acho tão bonito quando os meus amigos brasileiros falam isso, que vão orar por mim. Eu não entendo como é que é isso. E o Senhor deu uma graça de naquele carro fazer uma oração. Fala assim, olha, você dobra seu joelho e eu falo assim com Deus. Eu fiz uma oração simples ali, mas eu falei, Senhor Deus, estou aqui hoje, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, peço a sua companhia durante o dia, a sua proteção. E fui falando para ela como eu orava. E eu agradeço a Deus que foi um dia muito gostoso, onde ela me disse também que no dia do meu casamento ela se emocionou bastante, e isso era um dos sinais que eu havia pedido para o Senhor. Na época do meu casamento nós tínhamos 2 amigos de família muito queridos que estavam com câncer terminal, e eu pedia para o Senhor, eu falava assim, Senhor, opera alguma obra no meu casamento, um sinal, uma maravilha, ou liberta alguém, ou permita que os chineses possam sentir alguma coisa. E eu agradeço a Deus que no nosso casamento, um amigo nosso da família, que era testemunhado há 15 anos, se converteu e pediu batismo logo após o nosso casamento. Ele nos contou que se converteu ali. E também agora essa chinesa está falando que ela se emocionou demais, que ela chorou muito. E isso tudo é motivo para agradecer a Deus. E eu agradeço a Deus porque até naquele dia eu perguntei para ela se ela gostaria de ficar com o meu véu. Ela falou assim, mas eu não sou cristã, eu posso usar? Eu falei, pode. Se você quiser ficar com ele, eu te dou. Ela falou, mas e você? Eu falei, não, eu tenho outros. Aí eu deixei meu véu com ela, ensinei para ela como usar. E eu agradeço a Deus e peço também a oração da Irmandade. Porque, irmãos, lá eles falam que não é proibido, mas é proibido. Não pode. Até conversei com uns irmãos, um irmão daqui do Brasil, para saber se tinha irmãos lá para encontrar. E falaram que a situação era muito complicada, era muito difícil, que os cultos que tem são através de um canal, tipo um WhatsApp, que eles têm lá tudo em chinês, só para os irmãos chineses. E esse irmão contou para nós que se nós nos reuníssemos com ele, era perigoso nós sermos deportados e ia ser ruim para eles também. Então é muito difícil, irmãos. Mas assim, eu senti que aquela alma, assim, ela tá sedenta e ela estava querendo saber, prestando atenção e perguntando. Então eu também peço a oração da Irmandade para essa moça, para que Deus que ela encontre, né, que o Senhor vá ao encontro dela e que ela encontre o Senhor também. E eu agradeço a Deus porque o Senhor
tem nos guardado em tudo. Foi uma viagem tranquila. Teve um outro dia também, o último dia da viagem, eu passei um medo muito grande, uma aflição muito grande. Nós decidimos fazer um passeio turístico e era um teleférico. Irmãos, eu não sabia que eu tinha tanto medo de altura e eu realmente senti um medo de morte e eu sentava no chão e clamava a Deus. Eu só clamava a Deus, só dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor foi me acalmando quando eu desci daquele lugar, me acalmei e aqui eu estou para dar glória a Deus e glorificar o Senhor por tudo. E eu agradeço a Deus por tudo também, que as meninas ficaram super bem. Elas não choraram, não sofreram, elas ficaram felizes com os avós, com os primos. E isso para uma mãe é motivo de grande alegria. E eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo dom da vida eterna que Ele me oferece se eu permanecer firme e fiel até o fim. Eu me levanto diante da Irmandade, diante de Deus essa noite, porque eu fiz alguns votos na presença de Deus no momento de angústia, no momento de desespero, e o Senhor veio ao meu encontro. Quero agradecer a Deus primeiramente pela vida da Estherzinha, porque quando eu fiquei sabendo da situação daquela criança, eu me coloquei como mãe, me comovi com a situação e fiz uma oração no meu trabalho. Eu falei, Senhor, se Tu for ao encontro daquela criança e colocar em liberdade, eu vou agradecer o Seu nome. Agradeço a Deus também, que há 3 anos o Senhor se comprazeu de recolher meu esposo, e durante esse período de 3 anos eu passei por uma prova muito grande e coloquei 2 causas na mão de Deus. Uma delas era na justiça. O primeiro advogado, ele falou assim para mim, olha, eu não vou pegar a sua causa, é causa perdida, vou perder meu tempo e você vai perder o seu. E aquilo me entristeceu, mas eu fui trabalhar e um advogado que era cliente da loja que eu trabalhava apareceu e eu expliquei a situação para ele. Ele falou, olha, vai lá no escritório que eu converso com você. E ele pegou a minha causa, ouviu a minha situação, ele falou, olha, realmente é difícil, é impossível praticamente, mas aonde a minha mão não alcança vai ser Deus que vai colocar. E passaram-se 3 anos, no primeiro ano foi julgada a minha causa e o juiz deu que, não, indeferido, falou que eu não tinha direito àquela causa, mas ele entrou com a ação novamente e falou, não, é Deus que vai entrar, não vai ser nós. E passaram-se 2 anos e o Senhor colocou essa causa nas minhas mãos. E eu agradeço a Deus pela oração de todos que oraram junto conosco. Agradeço a Deus por tudo que tem feito por mim, pela minha filha, pelo cuidado. Agradeço a Irmandade que tem orado conosco. Agradeço a Deus por tudo. Aproveito para pagar todos os meus votos e só o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Testemunhando a nossa irmã, mas o irmão que vai se levantar e essa nossa irmã, encerraremos essa liberdade. Pode. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados e pela coroa de vida eterna que Ele me oferece se eu for fiel até o fim. Assim, levanto na presença de Deus, não tenho nem palavras para agradecer. Esse mês de agosto passei por uma situação muito difícil. Minha mãe, no dia 30 de julho, ela teve o 3º infarto. E aí levaram para o hospital e ela ficou internada durante exatos 1 mês. E dia 29 ela foi fazer o cateterismo no Dante Pazanese. E uma situação muito difícil, porque ela é uma pessoa que... Não que ela não acredite em Deus, mas assim, a gente sabe que é obra do inimigo na vida dela. Então, assim, eu sei que tudo isso que eu vim passando é para me firmar mesmo, né? E eu creio nisso, e aí fiquei do lado dela. E foram tantas tribulações, porque ela naquela situação, e eu acabei ficando com o celular dela e as coisas, e acabei vendo as coisas terríveis que ela fazia e não falava nada. E isso me entristeceu tanto, eu estava passando por essa prova tão grande, que eu também acabei sentindo muita dor no peito, acabei indo para o hospital. Cheguei lá, o médico já me internou,
E falou, não, eu vou te internar, eu vou fazer uma angiotomo para ver como que tá as veias do coração. E eu fui internada, eu fiquei no pronto-socorro, aí eu perguntei, eu falei, olha, eu vou ficar aqui? O enfermeiro falou, não, nós estamos aguardando a vaga da UTI. Foi tão grande a minha aflição, eu falei, Senhor, o que vai ser de mim agora? Eu subi para aquela UTI cardiológica, fiquei durante 4 dias lá, mas Deus teve tanta misericórdia que deu um problema, deu uma lesão no coração, mas o médico disse que não ia precisar fazer cateterismo, nada, somente com remédio, e se eu fizesse tudo direitinho, que ia dar tudo certo. Saí no domingo, fui para casa, depois tive que acompanhar minha mãe no dia 29 para fazer esse cateterismo. E eu estava muito atribulada, eu tava por terra. Eu falei, Senhor, me dá um sinal que o Senhor é na minha vida. E a gente foi fazer esse cateterismo, no outro dia eu fui buscá-la. E o certo é que a ambulância teria que ir buscá-la daqui de Santo André, lá no Dante. E já começou tudo errado, eles falaram que não tinha ambulância, e que, aí eu falei, não, eu vou pegar, eu vou levar ela de Uber, porque, aí eles falaram que não, ligaram aqui para o hospital, que ela tinha que ter alta daqui, e que se eu levasse ela de carro comum, que ela ia perder a vaga dela, ia começar o tratamento dela tudo de novo. E o inimigo falando na minha cabeça, você está vendo? Você está querendo fazer as coisas com a sua mão, e olha aí. E eu falei, não, eu vou levá-la de ambulância, seja do jeito que for. Eu abri o Google, na primeira ambulância particular que eu vi, eu já mandei um WhatsApp, falei, olha, eu preciso levar minha mãe para Santo André. E aí eu já contratei a ambulância. E aí o rapaz falou para mim, falou, olha, daqui 1 hora eu tô aí. Falei, tudo bem. Aí eu já avisei, eu nem perguntei se a vaga dela ia estar lá ou não, e eu falei, não, eu vou levá-la. E aí eu fiquei tão atribulada, mais velha, que eu falei, meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa, eu vou ter que ficar aqui esperando a ambulância chegar. E o certo é que eu tentei ligar para o rapaz, para ele não ir, que eu ia ficar lá esperando, o rapaz não atendeu, e aí ele foi até lá, aí chegou, pegou, levou, né, colocou ela dentro na maca, e eu fui na frente com ele, um rapaz assim, com barba, de boné, tudo, bem simpático. Aí fomos conversando, acho que fazia uns 15 minutos que eu estava dentro daquela ambulância, tinha pedido um sinal para Deus. E aí uma irmã maravilhosa, que tem me ajudado muito, tem me dado muita força, tem orado muito por mim, tem sido muito presente na minha vida, agradeço a Deus pela vida dela. Ela me ligou e falei, e aí, irmã, como que estão as coisas? Eu falei, olha, eu estou na ambulância agora. Eu falei, assim que chegar lá eu te ligo. Aí ela me saudou, eu falei, amém. Aí aquele moço olhou para mim e falou simplesmente, que igreja que você é? Eu falei, eu sirvo a Deus na congregação cristã. Ele olhou bem para mim e falou assim para mim, a paz de Deus. Aí eu comecei a chorar, eu falei, Senhor. Aí eu falei assim para ele, mas você não está indo, né? Aí ele sorriu, ele falou assim, não, irmã, eu estou voltando agora. E o certo é que aquele moço, o Senhor me usou dele para falar com a minha alma. E eu agradeço a Deus. Chegamos lá, eu fui entrar na ala amarela onde ela estava, eles falaram, não, ela tem que ir para a ala vermelha. E ela estava na cadeira de roda, ele levou. Quando abrimos a porta daquela sala, o médico olhou para ela, sorriu e falou para ela, ainda bem que a senhora chegou lá, a sua cama está preparada. O nome dela estava lá, a cama toda arrumada. E Deus tem cuidado dela também. Agradeço a Deus por todos os votos que eu tenho feito na presença dEle. Agradeço a Deus por tudo. Só o teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Pai eterno. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for fiel a Ele até o fim. Quero agradecer a Deus, que eu fiquei muito enferma, peguei uma gripe muito forte, eu sentia muitas dores nas costas, e uma irmã falou para mim, irmã, vai no hospital, vai no médico, pode ser alguma coisa mais grave. Eu agradeço a Deus que eu fui no médico, o médico falou que eu estava com pneumonia. Eu fiquei muito triste, porque eu nunca tinha tido pneumonia. Eu estava sozinha em casa,
Eu agradeço a Deus que eu liguei para o servo de Deus, pedi oração. A minha família também, que mora ali no Ipiranga, pediu oração lá onde era a minha comum. E nesses dias que eu estava enferma, irmã, com muita febre em casa, estava muito fraca. Aí uma irmã me ligou e perguntou se podia ir na minha casa, de outra comum. E de repente ela chegou e trouxe uma sopa para mim. Eu agradeço a Deus que aquela sopa me fortificou. E durante esses dias que eu estava enferma também, o meu filho tinha viajado. Eu tinha levado meus trabalhos, que mesmo enfermo eu tinha trabalhado várias madrugadas. E ele levou o meu trabalho e o trabalho dele, como a Irmandade já sabe. E ele chegou na sexta-feira lá naquela cidade, naquele estado. E ele falou, mãe, já era umas 10 horas da noite, era para ele chegar às 6. E ele não tinha mandado mensagem para mim ainda. Quando foi umas 10 horas, ele mandou mensagem e falou, mãe, ora a Deus por nós, porque a minha mala sumiu. Eu fiquei muito triste, porque eram minhas coisas, meus trabalhos que ele vende. Eu orei a Deus, fiz um voto ao Senhor, se aquela mala aparecesse, eu glorificaria o seu santo nome. Glória. Eu agradeço a Deus que passou a sexta, daquele estado tinha ido buscar ele no aeroporto e esperou ele, conversou lá e não achava aquela mala. No sábado também foram lá, não acharam. E eu liguei para uma determinada pessoa, a pessoa falou, olha, tem que arrumar advogado, tem que pôr na justiça. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, seja o nosso advogado, seja o nosso juiz, resolva essa causa para nós, Senhor. E o meu trabalho, é o trabalho dele, Senhor. Tu sabe quanto eu trabalhei esses dias mesmo enferma. Eu agradeço a Deus que quando foi no domingo ele congregou, depois do culto a moça ligou, mandou mensagem que era para ele comparecer ali naquele aeroporto. Ele foi juntamente com aquele ancião, com aqueles irmãos, e a moça falou, olha moço, nunca aconteceu isso, mas não sei o que aconteceu, sua mala apareceu. Eu agradeço a Deus e todo o meu coração que Deus ouviu o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração quando ele mandou a foto da mala. Eu glorifiquei a Deus, eu cantei hino, eu glorifiquei a Deus. Não só pela mala, mas por Deus ter escutado, atendido o nosso pedido. Eu agradeço a Deus por tudo e só o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Deus me oferece, se for firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pela família, pelo lar de paz, pelas 2 filhas e pela esposa que Deus preparou. Quero agradecer a Deus, primeiramente, que esse eu nunca agradeci, mas um tempo atrás eu estava com muita vontade de trocar de celular, mas isso acho que eu não falei nem para minha esposa. Eu tinha bastante vontade, mas nem orei, só ficava pensando. E teve um evento dentro da empresa que tinha que se candidatar para fazer uma determinada função e eu nem me candidatei, mas a menina do RH ela me mandou mensagem e falou, eu coloquei o seu nome. Isso foi um ano atrás, eu fiquei só pensando, e depois de um ano, por conta que eu tinha me candidatado naquela vaga que eu nem me candidatei, que foi a menina que me colocou, a empresa foi e me deu um celular novo, e aí eu queria agradecer a Deus, porque o Senhor escuta, mesmo quando a gente não ora. Agradeço a Deus que também, eu tinha também vontade de ir para a China, eu trabalho numa empresa chinesa há bastante tempo, e era inviável por várias questões, você tinha que achar uma justificativa e tudo mais, e era complicado. A posição que eu tenho é uma posição muito local, o Brasil, pela complexidade de transição interna, então é uma posição que só tem no Brasil, então quase não se justifica uma viagem internacional, porque não tem para quem ensinar e não tem de quem aprender. E eu estava com essa vontade também, e conversei com o meu chefe de forma despretensiosa. Foi numa tarde, eu virei para ele e falei assim, poxa, você podia me mandar para a China, né? E não deu uma semana e o senhor preparou e a gente foi para a China.
Amém. Eu não orei, não pedi, não fiz voto, não fiz nada, mas o Senhor escuta a nossa oração, o nosso desejo e cumpre aquilo que está dentro do nosso coração. Quero agradecer a Deus também, que durante essa viagem eu acabei fazendo uma troca com meu pai levou o meu carro e eu fiquei com o carro dele aqui em casa. O carro dele descarregou a bateria, estava muito tempo, ficou talvez muito tempo parado, ou ficou com uma luz acesa, não se sabe ao certo, mas o fato é que estava com a bateria descarregada e é um carro mais novo, então as baterias são aquelas baterias duplas, são uma bateria bem cara e ele tentou dar uma carga, não funcionou, funcionou obviamente, mas aí depois que ele desligou, descarregou, ele ficou atribulado porque ia ter que trocar a bateria e aí ele fez um voto e eu fiquei só com esse pedido dentro da minha mente, falando, Senhor, faz uma obra e graças a Deus que resolveu-se de alguma forma, mas ele não precisou trocar a bateria. Eu vim agradecer a Deus, porque muitas vezes o Senhor escuta mesmo a gente sem orar e sem pedir. Graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Arca CCB, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, faça os seus comentários e ative o sininho de notificações. Deus vos abençoe. Fique na santa paz de Deus.